Olá, Vanessa, estás boa? Tudo bem? Olá, tudo bem, Joana? Obrigada por esta short talk de hoje contigo. Eu convidei-te, e para quem não conhece, é Vanessa Arlandis. É, como ainda agora estávamos mesmo a falar, uma entusiasta do e-commerce, do marketing em Portugal. De facto, a Vanessa tem, e eu conheço-te por teres imensos projetos, por seres uma grande dinamizadora, formadora, consultora da área de e-commerce. És também responsável de marketing e online da Moviflor. Portanto, assumes variadíssimos papéis importantes, eu sei, perante várias pessoas, várias empresas aqui em Portugal, e tens ajudado, lá está, a este dinamismo nesta área. E por isso mesmo é que eu acho que faz todo sentido, de facto, contigo, e por isso é que te pedi para também teres esta disponibilidade, e obrigada mais uma vez. Basicamente, aqui o grande foco aqui são as pequenas e médias empresas. E mais uma vez eu vou voltar ao tema que tenho, o qual tenho colocado em cima da mesa, mas que eu acho que trouxe uma imensa transformação à nossa sociedade, à nossa forma de trabalho, à nossa forma até de ver determinadas áreas e de trabalho. E, portanto, eu gostava que tu me desses uma visão de o antes e o depois do vírus, do impacto que teve naquilo que diz respeito aos negócios em Portugal, e o e-commerce aqui. Qual é o papel dele, como é que entra, se realmente mudou, não é? Outra vez, os negócios em Portugal sofreram uma atualização forçada, ou se até já tinha vindo a acontecer. Enfim, é um bocadinho por aqui que eu gostava que tu contasses um bocadinho esta história, ou antes ou depois, o que é que achas, dá-me um bocadinho a tua opinião, que tu tens mais do que conhecimento para isso. Ok, Joana, antes de mais, deixa-me-te agradecer pelo convite e obrigada por dares voz a este tema que sabes que é tão especial. E, portanto, falando um bocadinho do e-commerce antes do Covid, as perspectivas, na realidade, do e-commerce em Portugal no ano passado, em 2019, já eram muito boas. As vendas online mantinham um crescimento a dois dígitos, concretamente 17%, e, portanto, já representava em volume de faturação uns 5 mil milhões de euros, impulsionado também pelo surgimento de novos marketplaces nacionais, e não nos podemos esquecer que a maioria dos compradores online portugueses faziam as suas compras online em sites estrangeiros e, portanto, ter surgido estes marketplaces nacionais ajudou que as pessoas não fossem procurar tanto em sites estrangeiros, e também pela subida das compras anuais, que já se vai aproximando mais ou menos da média europeia, que ronda mais ou menos os 60%. E, portanto, a perspectiva para este ano, para 2020, era de um crescimento na ordem dos 20%, não só alavancado pela consolidação destes marketplaces, mas também pela dinâmica de novas plataformas que foram surgindo, como foi o caso da Glovo ou da Uber Eats. Evidentemente que com o surgimento do Covid, estas perspectivas que já eram ótimas, acabaram por se antecipar e acelerar este crescimento, e, portanto, se a perspectiva de crescimento no ano passado para este ano era de 20%, há quem fale em 30 e tal por cento, eu sou um bocadinho mais otimista, como sempre, e acho que vai superar ainda esse número. Mas também com o Covid vimos aqui empresas que, infelizmente, na altura sustentavam-se apenas pelo lado físico, não é? Com as suas lojas físicas, e tiveram de alguma forma que se reinventar e adaptar para não ficarem com tantos prejuízos. Assim como, e aqui estamos a falar tanto, como bem sugeriste, tanto empresas grandes como empresas mais pequenas. Nós vimos durante a pandemia ou durante o confinamento, porque pandemia ainda estamos nela, não é? Infelizmente, mas durante o confinamento vimos que vários comerciantes mais pequenos, até aqueles comerciantes de bairro, tiveram pela primeira vez contacto com esta modalidade de vendas à distância, não é? E fosse através destas plataformas, como eu falei anteriormente, da Glovo ou da Uber Eats, e aqui estou-me a referir mais à restauração, muitos
deles acabaram por vender através de marketplaces, através de plataformas que surgiram na própria pandemia, muitos também através das redes sociais ou alguns até por telefone. Por outro lado, para quem já vendia online, isto também ajudou aqui em algumas coisas, principalmente para afinar e melhorar alguns processos. O Covid-19 trouxe várias adaptações, como levar, para tu teres noção, levar o negócio todo à distância com equipas que, mesmo estando em operação, estávamos todos a trabalhar de uma forma remota, desde ter um plano B, C, D, E de fornecedores, porque muitas empresas fecharam ou não tiveram capacidade para produzir e parte de nós, as insígnias ou marcas, ter ali outros planos para o ciclo de abastecimento para garantir o produto ao cliente, não é? Claro. Sim, como uma oportunidade de algumas marcas também que já apostavam no online, já trabalhavam bem o seu online cá em Portugal, mas foi aquele clique para se internacionalizarem, por exemplo. E sem ir muito mais longe de projetos de quais eu acompanho de uma forma mais ou menos próxima, acabaram por, ok, nós já funcionamos bem cá em Portugal, vamos a um mercado que está aqui ao lado, Espanha, não é? Que é semelhante ao nosso, cujo o consumidor já está muito mais habituado a comprar online e desta forma tiveram ali uma oportunidade de duplicar ou triplicar as suas vendas. Portanto, para estas empresas que já apostavam no online, foi uma oportunidade, sem dúvida, de optimizar e rever processos que estão ligados à própria operação, desde tecnologias a serem implementadas, que foram nesta época implementadas para dar volume, para dar resposta ao volume de vendas que estava a surgir naqueles meses, desde afinar alguns processos, eu posso dizer, por exemplo, no meu caso, alguns serviços que para nós fazia sentido e vimos que durante a pandemia não fazia sentido e acabamos por não os colocar de novo, porque vimos que era ali uma forma, uma entropia na nossa operação, e acabamos por reparar que, ok, se não oferecermos este serviço, também as coisas vão correr melhor e o prejuízo, nem sequer vai haver prejuízo, então a operação vai ser mais fluida. Por outro lado, estas empresas que apostavam no online, se já apostavam no físico, tinham aqui a oportunidade de uma parte da empresa que não estava a trabalhar no lado físico, não é, porque as lojas estavam fechadas, acabaram por aproveitar esses recursos para trazer para o online e, portanto, melhorar desde serviço pós-venda, desde atendimento ao cliente. Portanto, esta oportunidade que o Covid não foi só para aquelas empresas que não apostavam no online, mas mesmo para quem apostava, também foi uma oportunidade. E tirando aquela parte inicial, estamos a falar em março, inícios de abril, em que o consumidor estava muito mais na expectativa e reuniu esforços apenas para os bens essenciais, vamos relembrar as filas de espera que nós tínhamos, por exemplo, nos supermercados online, não era? O tempo de espera era gigante. Exatamente. Portanto, tirando essa parte inicial, o e-commerce, por assim dizer, tem evoluído à força, muito pela dor que foi de repente haver um crescimento na procura por este canal de venda. Mas isto, desculpa Vanessa interromper-te, mas isto até foi positivo, por um lado, não vendo só aquilo que é negativo de facto, que todos sabemos, mas o positivo foi dentro daquilo que é a otimização do, como estás a dizer, do pós-venda, do serviço ao consumidor, esta questão mesmo das filas de espera, todo este processo que se calhar não estava preparado, as empresas não estavam preparadas, mesmo as grandes empresas, de repente, se calhar agora houve também uma mudança aí, não é? Ou seja, se calhar agora já não iria acontecer isso que nos aconteceu quando estávamos a fazer compras só em casa ou através de casa, não é? Lá está, a oportunidade de implementar tecnologia, a oportunidade de... Porque nunca... Ou seja, ninguém estava preparado para isto, não é? E agora a verdade é que também há muitas
expectativa quanto ao futuro, quanto aos próximos meses, não é? Não nos vamos esquecer que vamos entrar aqui no último trimestre do ano, que é o trimestre mais importante para o retalho, a peak season, não é? E pela primeira vez estamos todos muito na expectativa de como será, por exemplo, a Black Friday este ano, ou como serão as campanhas de Natal, e portanto acho que todos nós, marcas, retalhistas, acho que já temos ali plano B, plano C ou plano D, porque já não nos apanha de surpresa, não é? Agora, em fevereiro ou em março, ninguém estava preparado para isto. Claro. E foi uma oportunidade para rever estes processos, para aproveitar ali um recurso grande que as empresas tinham de recursos humanos que não estavam efetivamente a trabalhar porque estavam alocados à parte física do negócio, não é? Aproveitar esses recursos, porque por norma o negócio online é aquele negócio que conta com menos recursos na empresa, não é? E de repente, como era o único canal que vendia, que trazia faturação para a empresa, todos os esforços foram reencaminhados, digamos assim, foram para um online. E isso ajudou a evoluir a própria estrutura e a operação online que essas empresas que apostavam no online já tinham. À parte disto também temos que perceber que com isto tudo surge uma mudança no perfil de consumo das pessoas, que foi influenciada, por assim dizer, pelo Covid-19, mas que originou uma quebra, ou seja, como houve ali uma quebra no consumo nas lojas físicas, não é? Que houve uma migração das compras diárias físicas para o comércio online, houve também esta readaptação e algumas barreiras foram quebradas por parte dos consumidores relativamente à compra online. Falo por mim, Vanessa, falo por mim. Sim, eu não estava. Eu confesso que não fazia todo o tipo de compras online e se calhar as coisas agora alteraram-se muito. Falo por mim, é verdade. Ou seja, em casa de ferreiros, espeto de pau, não é verdade? Pronto, nós, sendo de alguma maneira sensíveis a esta área, ainda assim era uma coisa que eu, sim, não tinha por hábito. Aposto contigo que algumas barreiras que talvez tivesses, sei lá, se o produto corresponde ao que vês online, se o tempo de espera corresponde àquilo que prometem, a confiança ou qualquer coisa, aposto que essas barreiras foram quebradas contigo. Aliás. Mas também melhoraram os serviços do pós-venda e alteraram-se aqui algumas coisas de forma positiva, lá está. Há coisas que, vamos a ver, bem, como todos os negócios, mas o negócio online também apoia-se muito em terceiros, não é? E há terceiros que não estão nada adaptados e tiveram aqui que dar à perna para o comércio online. Estou-te a falar, por exemplo, da logística, da parte das transportadoras. Claro. É verdade. E agora já tem esse foco, porque evidentemente, quando há um crescimento, esse crescimento pode não manter os mesmos níveis, mas sempre vai ser maior do que aquilo que estava. E não, tu estás a tocar num ponto muito engraçado que é o negócio das transportadoras e esse é um dos exemplos, mas o que eu noto também é a preocupação que cresceu de repente em organizar todo o processo, todos os processos de negócio através de software para quê? Para conseguirem organizar os seus recursos internos, outras coisas, ou seja, não se preocuparem em fazer coisas mais, ter o mínimo manual possível, ou seja, ter o mínimo de inserção de dados manual possível para que os recursos tenham tempo para de facto fazer outras coisas. E eu acho isso uma otimização. É um investimento, mas é uma otimização e a médio e longo prazo penso que poderá fazer todo sentido para qualquer empresa. Sim, até curto prazo, porque tudo que tem uma intervenção humana dá a mais erros, não é? E é preciso mais tempo e... Mais tempo, e às vezes os erros custam-nos caro, não é? Desde deixar de fidelizar o cliente, desde várias coisas até. Portanto, tudo que mas é evidente que a tecnologia é cara, mas tudo que se possa otimizar e fazer com que algum software, alguma plataforma, alguma tecnologia faça por nós, ótimo, porque assim dá-nos tempo para ver, para melhorar a operação e ter o foco realmente onde devemos ter, não é? Acho que temos que aproveitar um bocadinho estas tecnologias, nem que seja aos poucos, ir introduzindo aos poucos. Não temos que inicialmente ter um Ferrari.
Claro. Para que ter um Ferrari se eu depois não tenho gasóleo para colocar no Ferrari? Não é? Se Exatamente. eu chego a Lisboa com Peugeot na mesma. Percebes Claro. o que eu te estou a dizer? Então é Claramente, claramente. ir aos poucos apostando na tecnologia à medida que efetivamente o negócio permita e a gente vá faturando para fazer isso. Depois, aqui também, o que eu reparei é que existe também uma linha ténue entre o utilizador estar online e o ecossistema estar preparado para o receber, percebes? Porque depois há muita gente que, ok, na dor e no desespero tentou apostar pelo online, mas muito daquilo que fizemos naqueles meses e que ainda estamos a fazer vai ditar o nosso futuro. Ou seja, o nosso futuro como loja online. Ou seja, se nós construirmos mal as coisas e proporcionarmos uma experiência de compra terrível ao cliente, provavelmente depois no futuro vamos ter mais dificuldades em voltar a conquistá-lo. E, portanto, é fazer as coisas, sim, mas já que temos esta oportunidade para fazê-las, ou pelo menos ter a consciência que, ok, até agora eu não dava importância a este canal e agora que estou a dar importância, deixa-me fazer as coisas bem. E cada um faz a omelete com os ovos que tem. Mas é possível fazer uma omelete com o ovo, mas fazê-la bem, não é? E, portanto, é isso que devemos ter, porque Essa sensibilidade é importante. é muito importante. Eu acho que isso vem online. Desculpa, eu tenho que dizer isto, Joana, porque é das coisas que mais me enerva, é a forma leviana como se encara o online. Talvez as coisas tenham mudado um bocadinho com a pandemia, mas ainda assim não há o profissionalismo ou a preocupação de encarar o online como se encara quando se abre uma loja. E deve-se ter, é a mesma coisa, é um negócio, temos questões legais, temos questões também nas finanças, temos questões contabilísticas, temos aqui várias questões que temos que ter em conta. É a mesma coisa, mas um canal diferente, efetivamente, claro. Um canal diferente, percebes? Que muitas vezes colocam um sobrinho que tem 16 anos, que faz TikToks e tem uma conta de Instagram com 10 mil seguidores a fazer aquilo, porque ele percebe das internets. E não é assim, não é? Claramente, eu acho que isto faz todo sentido para a pergunta que eu tenho para ti, que é, e porque cada uma se especializou em áreas diferentes, mas a verdade é que somos as duas da área do marketing e depois daí vieram outras paixões ou outras especializações, lá está, sei que podemos dizer assim, mas outros entusiasmos, vamos lhe chamar assim, não é? Era como falávamos há bocadinho, outros entusiasmos, não somos especialistas em nada que estamos sempre a aprender, outros entusiasmos. Exato. Mas, acima de tudo, somos do marketing. Tu não achas que houve aqui uma importância que cresceu na nossa profissão? Que era o marketing e a comunicação, se calhar até então, eram áreas que não eram vistas de forma muito importante. O que é que tu achas? Eu tenho a minha opinião, mas o que é que tu achas? Eu tenho uma opinião também muito, muito clara sobre isto. E nós somos da mesma idade, e estudamos juntas e tudo, e tu vais perceber aquilo que eu digo. Lembras-te da crise económica em 2008? Certo, certíssimo. Eu sofri com ela, A claramente. área mais prejudicada foi a nossa. Claramente. Foi a área da comunicação e a área do marketing. Eu fico muito feliz por entrarmos numa nova, não por entrarmos numa nova crise, ok? Mas por entrarmos numa nova crise cuja a nossa profissão agora é das mais importantes. É interessante. Portanto, quero chegar, ou seja, é irónico, chega a ser irónico. É irónico. Olha, valeu-nos pessoas como nós que, apesar daquela crise, andamos para a frente, porque agora, ainda ontem li um artigo que as 10 profissões mais que vão ser mais pedidas no futuro, uma delas é a nossa. Claro, muito sustentado pelo digital, não é verdade? Claro. Mas fico muito feliz que as empresas, mesmo pequenas empresas, cada vez atribuam mais valor e mais importância ao marketing, porque efetivamente é a estratégia de onde a empresa tem que ir, não é? Para onde é que ela tem que caminhar e o que é que deve fazer. A isto tudo, incluir o online, sendo que Portugal demorou, ainda melhor. Portanto, e ainda temos mais passos para dar para melhorar, portanto eu acho que é... ainda muito...
Eu acho que é fascinante o caminho, não é? Portanto, acho que sim. Acho que vamos conseguir ser como outros países europeus em que o online já estava instituído há muitos mais anos. Portanto, Sim, acho que ou estamos a seja, caminhar para aí. nós temos e basta ver outros mercados, não é? Ver o Brasil, não é? Temos uma diferença para aí 10 anos. Com Espanha, que está aqui ao lado, 5, 6 anos. Ou seja, temos tanto para evoluir, não é? Que a nossa profissão agora acaba por ser uma profissão que mesmo pessoas que de base não têm nada a ver com isto, agora acabam por ir para esta área. O que eu fico super feliz e super contente que finalmente nos deem valor e vejam que o nosso trabalho, mesmo em tempos de pandemia, foi o que salvou muita coisa, não é? E, acima de tudo, perceber que existe know-how dentro daquilo que é o marketing. O marketing não é visto muito só como comunicação, mas não, de facto, tens o online, tens o online, tens aquilo que é mais digital, ou seja, em termos técnicos, tens profissionais em todas estas áreas. Um A profissional. base da base, não é? Os 4Ps, a base da base, o Sim, produto. para quem não sabe, é uma área tão extensa e uma só pessoa é impossível de fazer tudo, não é? Também é importante, e agora falando aqui um bocadinho da nossa profissão em específico, que é impossível alguém fazer tudo, é preciso ter pessoas especializadas ou que se dedicaram mais a uma ou outra área dentro daquilo que é o marketing, um bocadinho mais de comunicação, um pouco mais de online, um bocadinho mais de redes sociais, o que seja, e portanto é bom que haja esta noção de que é uma área gigante e que eu acho que pode impulsionar muitos Deixa-me referir negócios. uma coisa, até para quem não está a ver, porque eu como dou formação nesta área, há muita gente que me aborda nesse sentido. E há que deixar claro uma coisa: não existe marketing digital se não existir marketing. E, portanto, o que nós devemos. Existe marketing, ponto. Depois Exatamente, existem sim. canais. Depois existem canais. E o marketing digital não é um canal, mas o que existe é marketing, ponto. E há muitas pessoas que vão para o marketing digital, tentam se formar em cursos, isto aqui, não sei o quê, e esquecem-se do principal, que é a base do marketing. A base é sempre uma, claramente. A base de. E sem isso nada é feito. Há empresas que até implementam antes o marketing digital antes do marketing, o que não faz Claramente. sentido. Claramente. Sentido. Não, isso é importante E teres ressalvado, exatamente. O que eu estava a tentar visualizar e dar a entender é que é sempre bom ter dentro deste um prisma em que há realmente algo estratégico, algo em que se vê o todo e depois as várias pessoas, não é, que fazem um pouco de cada área, porque de facto há, como tu dizes, depois as formações mais dirigidas para esses canais. E sim, é importante porque cada um cada um no seu lugar, não é? Cada um com o seu know-how, mas de facto é importante ter esta visão estratégica que nós temos que ter para qualquer negócio, não é? Para depois fazer aquilo que estavas a dizer, bem as coisas de raiz, não é? Criar bem as coisas de raiz, porque senão depois pode acontecer que isso não sucede, não tem sucesso. não vale a pena. E depois dizem, mas eu já aposto nisto, já faço isto e aquilo, não sei o que, não percebo porque é que não resulta. Está na cara, não é? E depois É mais mas, fácil. não é? Nós sabemos o quão importante e quanto nos custa trabalhar a imagem e a notoriedade de uma marca. Depois aí já vamos enfrentar outros problemas. Portanto, Mas é engraçado, outra coisa que é o tempo, a visão do que é o tempo, a rapidez com que as coisas têm que acontecer, eu acho que ela se mantém, mas ainda assim, para estes negócios que estão a transformar-se, que estão a otimizar, a questão do tempo também toma aqui uma perspectiva, temos que ter uma perspectiva diferente, que é isso que estás a dizer, é preciso tempo para criar, para gerar notoriedade de uma marca, para nos reestruturarmos. Então, se calhar, com os esforços e o investimento, conseguimos reestruturar uma marca e depois, com algum tempo de maturidade, ter os resultados que nós esperávamos e com os profissionais certos. Eu acho que é isto que é importante. O tempo ganha aqui uma nova perspectiva, tanto porque há muitas empresas neste momento a fazerem a sua reestruturação interna, e eu falo pelos meus contactos, não é? Há muita gente que internamente está a reestruturar o seu negócio, a fazer essa otimização que falavas com os experts, e depois realmente poderão, já numa fase aqui muito próxima, estar a investir em ferramentas e software e seja o que for, para se organizarem. Ou seja, estão a ir todos por fases. O tempo agora
o tempo, o investimento, o nosso esforço alterou-se, e isso eu acho que é positivo. E eu acho que para esta área é o que é, mas a pandemia fez com que evoluíssemos aquilo que ia passar anos que fosse concentrado, não é? E agora temos empresas até que correm atrás de tempo, não é? Que querem as coisas para ontem e tentam recuperar o tempo o máximo possível, mas pronto, o ótimo é inimigo do bom, já sabemos isso, não é? Mas há que fazer as coisas com pés e cabeça. o rápido é inimigo do bom, querias tu dizer, não é verdade? O rápido. Sim. Não, sem dúvida, é verdade. Olha, Vanessa, eu acho que já ficamos aqui com uma perspectiva assim geral. Eu gostei muito de ouvir, também como vou acompanhando a área, estou na área, mas tu sendo realmente uma pessoa que dá a formação, que dás consultoria em e-commerce, que é um canal, um dos canais gigantes, importantíssimos nesta altura, era exatamente essa sensibilidade da tua parte que eu queria ouvir, e portanto eu só te posso agradecer. Foi muito bom conversar contigo e que possamos depois desta short talk ter esta conversa, mas depois as duas. E eu espero que corra tudo bem, espero que tenhas muitas empresas a consultar-te para ficarmos assim com o mercado em Portugal com um canal super bem montado, portanto espero sinceramente que isso aconteça e olha, é só. Muitíssimo obrigada, Vanessa. Joana, obrigada a vocês por darem importância a isto, porque efetivamente é preciso dar esta visibilidade, não é? E esta evangelização, digamos assim, para as empresas terem consciência do que é que as coisas alteraram e de onde é que têm que estar focadas. Portanto, Joana, um beijinho muito grande para ti. Muito obrigada e muito sucesso também para vocês. Continuem assim também no mercado. Tá bom? Muito obrigada. Beijinho.